Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa 17ª aula do curso de Fundamentos de Python e hoje falaremos sobre a instrução elif. Essa aula é uma continuação da 16ª. A 16ª traz o conceito de condicional, if-else, e hoje a gente coloca o elif nessa estrutura. Então vamos à aula. Bom, a instrução elif, ela serve para condicionais quando nós temos situações com mais do que sim ou não, verdadeiro ou falso, ou duas condições apenas. Então nós podemos colocar vários elifs entre o if e o else para quantas condições nós tivermos naquela situação. Então eu separei três exemplos, preparei aqui para vocês três exemplos e vou fazê-los mostrando como o elif pode entrar em cada situação. Exemplo 1. Crie um script que receba do usuário a média final de um aluno e, caso essa média seja maior ou igual a 6, informe que o usuário está aprovado e, caso contrário, apareça como reprovado. Então, nesse caso específico, nós temos apenas duas condições. O tradicional if e else que nós aprendemos na aula passada resolve tranquilamente essa situação. Então, vamos codar. Então, essa é a resposta do exemplo 1. N, ou vamos escrever média, né? Média recebe do usuário, então vai ser um float, porque ela pode ter decimais, né? Do usuário vai ser um input, e aqui é a informação para o usuário. Informe a média final do aluno de 0 a 10, o famoso de 0 a 10, né? E aí, com base nessa informação, vamos classificar se ele está aprovado ou reprovado. Por enquanto, só duas condições: aprovado ou reprovado. Ou seja, só if-else resolve essa situação. If média for maior do que 6, maior ou igual, né? Porque o 6 também vale. Faça alguma coisa. Print, aí um f-string aqui. O aluno foi aprovado com a nota, e aí a nota aqui dele. N, dois pontos, ponto, 1F. Uma casa decimal só tá bom. N não, né? É média o nome da variável. Média. Muito bem. Isso aqui só vai acontecer se o número digitado for maior ou igual a 6. Se não, o else, print, f-string, o aluno foi reprovado com a nota, e aí aqui a média. Média, dois pontos, ponto 1F. Legal. Então vamos colocar aqui. Vou colocar a nota 6. O aluno foi aprovado com a nota 6. Rodando novamente. Agora eu vou colocar 5.9. 5.9. O aluno foi reprovado com 5.9. Então, entre o atender a condição e o não atender, não existe nada. O elif serve quando existe uma ou mais condições intermediárias. Então, a gente usa o elif entre o if e o else. E o elif quer dizer else if. Então, vamos ver o segundo exemplo para ver como isso pode se encaixar. Exemplo 2. Agora considere que se a média for maior ou igual a 6, esse aluno está aprovado. Isso não muda. Caso seja menor que 6, mas maior que 4, ele terá, né? Ele estará. Ele terá, não. Ele estará. Deixa eu corrigir isso aqui. Mas ele estará em recuperação. Pronto. Texto bonitinho agora. E caso seja menor que 4, ele está reprovado. Então, agora, a gente tem três situações. Aprovado direto, se for maior ou igual a 6,
Em recuperação, se for maior que 4, mas menor que 6. E reprovado, se for menor que 4, a média dele. Então, eu vou copiar aqui o script que recebe a nota do usuário, só para a gente ganhar tempo. Então, ele recebe a média. E agora a gente cria as condições. If, essa primeira não muda, né? Aliás, a primeira e a última não mudam. Peraí, ou quase não mudam. E aí a gente tem uma condição intermediária. Agora, se ele não atende a média maior ou igual a 6, essa média pode ser maior ou igual a 4, e aí ele vai estar em recuperação. Então a gente põe um elif, que significa else if. Elif, aí média maior ou igual a 4, faça alguma coisa. E aí eu quero que ele print. Print. Aí a gente põe aqui o... Vamos colocar f-string, né? O aluno está em recuperação com a nota média 1F. E aí eu coloco entre chaves para isso aparecer. Daquele jeitinho que a gente aprendeu a fazer o print formatado. Então agora eu tenho uma condição intermediária. Se for maior que 6, ou igual a 6, maior ou igual a 6, ele já vai executar aprovado direto. Aí se for menor que 6, ele não vai reprovar direto, ele vai verificar se é maior ou igual a 4. E aí vai dar essa mensagem, que ele está em recuperação. Agora, se for menor que 4, aí ele vai colocar como reprovado. Então vamos rodar para ver? Eu vou colocar nota 6, aprovado. Agora eu vou rodar de novo, eu vou colocar 5.9, está entre 4 e 6, né? Menor que 6, mas maior ou igual a 4. Então ele tem que dar recuperação. Vamos ver? Está em recuperação com a nota 5.9. E agora eu vou para menor que 4, 3.9. Ele está reprovado. Então, aqui nós temos um else if, porque nós temos uma condição adicional. Mas a gente pode ter mais, vários elifs aqui. Então, aqui eu tenho aprovado, recuperação ou reprovado. Então, um elif resolve. Agora vamos ver um caso que a gente precisa mais do que um elif, porque a gente tem mais condições. Então, vamos lá. Exemplo 3. Agora considere que se a média for maior que 6, ele estará aprovado. Continua igual. Menor que 6, mas maior que 4, recuperação online. Menor que 4, mas maior que 2, recuperação presencial. E menor que 2, reprovado. Agora eu tenho 4 condições. Eu tenho a condição do aprovado, da recuperação online, recuperação presencial ou reprovado. Então eu vou copiar aqui e a gente vai colocar mais um elif. Então, quais são as condições? Maior que 6, maior ou igual a 6, aprovado. Maior ou igual a 4, recuperação online. Menor que 4, mas maior que 2, recuperação presencial. Então, aqui eu vou pôr no print recuperação online e vou colocar mais um elif, que resolve essa situação. Esse elif tem que estar para cá, maior ou igual a 2. O aluno está em recuperação e aqui a mensagem para essa condição presencial. Vamos fazer a leitura desse código. Bom, se a média é maior ou igual a 6, aprovado. Se não, ele vai verificar se é maior ou igual a 4. Se for maior ou igual a 4, aí ele vai dar a recuperação online. Se não, se for menor que 4, ele vai verificar se está maior ou igual a 2. Se sim, ele vai dizer que está em recuperação presencial. Se não, se for menor que 2, aí ele vai reprovar. Então, eu posso pôr vários elifs. Vamos ver como fica? Média final 6, aprovado. 5.9 tem que ser recuperação online. Depois eu vou colocar 3.9, que é menor do que 4, mas está maior que 2. Recuperação presencial. E depois eu vou colocar 1. Reprovado. Então eu posso colocar quantos elifs forem necessários para quantas condições eu tiver. E isso é muito útil na maioria dos códigos,
Porque na maioria das vezes nós não temos condicionais para sim ou não, verdadeiro ou falso. Nós temos várias condições. Se acontecer tal coisa, faça isso, tal coisa, faça aquilo, tal coisa, faça outro aquilo, até chegar no se não aconteça nada. Então nós temos aqui, já começamos a ganhar um pouco mais de flexibilidade das nossas condições usando o Elif. A nossa próxima aula a gente vai falar sobre if dentro de if, ou os ifs aninhados. Vai ser uma aula mais extensa, com mais exemplos, mas essa só vai vir na semana que vem. Para essa semana, esse é o nosso assunto, essas foram as nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!